Assim seja. Obrigado pelas palavras. Eu estou aqui com o maior prazer, porque vim trazer algumas reflexões, trazer informações para uma turma dirigida por você é um privilégio, que é uma Ótimo. pessoa que eu tenho como referência de caminhada, por tudo que você faz pela doutrina. Mas é uma aula que tem bastante coisa para falar. O tema da aula, então, é esse, né? Prisão e entrega aos romanos. Prisão de Jesus e entrega aos romanos. Antes, eu queria falar um pouquinho sobre a missão de Jesus até chegar a esse ponto dele ser preso, né? Bem, Jesus, ele é um dos avatares que o Divino Pai encarregou de trazer mensagens e elevar o nível de performance dos espíritos neste plano. Nós tivemos outros avatares, como Krishna, como Buda, e aqui no Ocidente nós conhecemos Jesus. E Jesus, ele começou a sua missão, pelo menos na tradição cristã, que consta na Bíblia, aos 30 anos. E não foi fácil, por diversos motivos, mas um dos motivos que eu queria destacar aqui é que não dava para ele trazer a mensagem do divino, que ele, como espírito, teve como missão, se ele não viajasse. E a viagem naquela época de Jesus era extremamente difícil, mesmo porque naquela região onde hoje é a Palestina, não tinha estradas, não tinha é, meios de locomoção como a gente tem hoje. Então, uma viagem de uma cidade para outra poderia demorar dias. E por terrenos acidentados, sujeito a mudanças de temperatura muito grandes que acontecem naquela região, por causa tem áreas muito desérticas, que durante o dia faz calor de 40 a 45 graus e à noite faz temperaturas negativas. E naquela época de Jesus, você não tinha pousadas, hotéis a cada local. Então, a maioria das vezes, durante as viagens, você dormia ao relento, em grutas, montava tendas, e a alimentação também difícil. E mesmo assim, Jesus não se deteve com esse obstáculo e viajou muito. Durante esses 3 anos que a Bíblia nos relata, ele fez várias viagens levando as mensagens que ele precisava levar para a humanidade e que nós temos acesso hoje através dos evangelhos. Eu coloco aqui nesse mapa um pouco do que Jesus fez para ficar um pouco mais claro da dificuldade que ele tinha na época. Jesus, né, viveu a sua maior parte do tempo, pelo menos é o que dá a entender a Bíblia, nessa região. Vocês estão me ouvindo bem, né, gente? Uhum. Ele viveu. Nós estamos te ouvindo, mas você está compartilhando alguma tela? Não. Ah, Eu tô tá, porque você falou em mapa. Não, eu estou compartilhando uma tela. Não está aparecendo para vocês a tela? Não, Não. não. Opa, então, peraí, É por gente. isso que você falou do mapa, eu falei, opa, a gente não está vendo. Tem algo de errado aqui. Eu cliquei no botãozinho de compartilhar do Skype, mas eu acho que não foi. Agora. Agora vocês estão vendo, né? Agora sim. Então, desculpa, gente. É emoção. Então, aqui foi o primeiro slide, quando eu comentei da questão das viagens de Jesus por
terrenos acidentados, porque não havia estradas, apesar de estar da região toda estar dominada pelos romanos na época que Jesus nasceu, os romanos não davam muito interesse em construir estradas, que eles tinham o costume de construir estradas em todos os locais que eles controlavam. Mas primeiro porque fazia pouco tempo que aquela região estava sob domínio romano. E depois porque eles não tinham ainda interesse em construir as estradas. Então, a maioria das estradas eram, na verdade, trilhas que você tinha para caminhar de uma cidade para outra. E tinha muito terreno acidentado ou desértico naquela região. E aqui, neste mapa, ainda bem que eu falei da palavra mapa, eu tenho aqui a região da Galileia, onde Jesus, de acordo com a Bíblia dá a entender, ele passou a infância dele. Na verdade, eu penso que Jesus, na verdade, foi um certo que andarilho, depois dos 12 anos dele, ele, né, passeou por diversas regiões aqui, inclusive a região da Fenícia, da Decápolis aqui, porque ele tem uma passagem, inclusive uma aula, que Jesus leva seus discípulos para conhecer a Fenícia, para conhecer as 10 cidades gregas, para ele conhecer regiões onde a religião não fosse nem o judaísmo, nenhuma outra compartilhada pela região aqui de Canaã. Canaã seria essa região aqui. E ainda tinha algumas cidades, principalmente em Samaria, ou Samaria, que cultuavam ainda a herança dos cananeus, cultuava Baal, Astarô e ou El. E aqui as cidades gregas cultuando os deuses gregos, a Fenícia, que também cultuava ainda de uma maneira mais forte o deus Baal e El. Então Jesus, para ter levado esse pessoal aqui, ele, né, os discípulos nessa região, com certeza ele conhecia, com certeza ele falava grego, para poder apresentar essas cidades para os seus discípulos. Ele também conhecia, com certeza, a região da Idumeia. Então, ou seja, Jesus viajou muito e teve uma educação bastante esmeralda, que tanto é que ele tinha a condição de subir num púlpito de uma sinagoga e ler e interpretar os escritos da Torá. E para alguém fazer isso, tinha que ser um rabi, tinha que ter estudado numa escola farisaica, tinha que ter educação. E Jesus provavelmente tinha essa educação. E apesar da Bíblia, né, principalmente Mateus, dizer que ele nasceu em Belém, hoje é mais ou menos senso comum nos arqueólogos que ele nasceu, na verdade, na região da Galileia, provavelmente em Nazaré, que está na região aqui, ó, Cafarnaum, Betsaida, que é a maior parte da história da Bíblia, aparece aqui. Só não fala daqui quando ele está viajando em direção a Jerusalém. E essa viagem, né, que Jesus fazia, né, daqui até Jerusalém, ele demandava mais ou menos de 5 a 6 dias, dependendo se ele vinha passando pela Samaria, que era uma região que os judeus da Galileia não gostavam de passar, e nem os judeus da Judéia gostavam de passar, por causa do culto politeísta. Então diziam que os judeus daqui, né, não cultuavam Javé como deveriam. Então, normalmente os galileus eles vinham aqui costeando o Rio Jordão, evitando a Pérea, que também era uma região politeísta, porque os romanos, quando invadiram essa região, eles dividiram essa região em 4 reinos governados pelo rei que eles escolheram, Herodes, na época de Jesus, que ficava aqui em Jerusalém. Então, todo o reino de Israel estava dividido em 4 regiões, e as 2 regiões que realmente professavam o judaísmo raiz, aquele que foi definido, criado por Esdra e Neemias, por volta do ano 450 a.C., estava nessas 2 regiões, Judéia e Galileia. A Samária tinha judeu aqui, mas a maioria cultuava ainda, tinha um culto a Baal, e essa região aqui totalmente
politeísta, com uma bagunça de deuses aqui. E aqui é Decápolis, que eram deuses gregos, as 10 cidades gregas fundadas por Alexandre, uns 400 anos antes de Jesus. Depois que, mas 400 não, desculpa, uns 300 anos antes de Jesus. O judaísmo já existia quando Alexandre Grande invadiu toda essa região aqui, e aqui ele construiu as suas 10 cidades, e aqui no Egito ele fundou a cidade de Alexandria e pediu, né, para que seus tradutores traduzissem a Torá para o grego, e aí nasceu aquela versão Septuaginta, que o serviu de base para no século III depois de Cristo, os romanos criarem a Vulgata. Mas, enfim. Então, Jesus ele vinha para Jerusalém com certa frequência, que como ele era judeu, e todo judeu tinha, de acordo com a Torá, de ir pelo menos 3 vezes, né, deveria ir pelo menos 3 vezes a Jerusalém, a cidade santa, durante o ano. Então, com certeza, na Páscoa, que onde era comemorado a fuga, o êxodo do Egito, então essa festa era a mais importante, que é até hoje para os judeus. Você tinha ainda a festa das tendas, ou dos tabernáculos, que era em outubro. Na Bíblia diz que Jesus foi também numa dessas festas do tabernáculo, que normalmente é no mês de outubro, para comemorar a colheita. E Jesus também foi na Festa das Luzes, que normalmente é em dezembro, que comemora a reconquista de Jerusalém, mais ou menos no ano 150 antes de Cristo, no caso aqui dos invasores sírios. Então, seriam as 3 festas que os romanos, que os judeus comemoram. Na Bíblia diz que ele foi na Páscoa. Então, ele foi na Páscoa durante os 3 anos, depois dos 30 anos, e que ele foi também nessa festa das tendas, dos tabernáculos, uma vez. A última vez, na verdade, Jesus, pelo menos está na Bíblia, ele foi em Jerusalém 4 vezes. Uma quando tinha 12 anos, e as outras 3 depois que ele começou a missão dele de trazer a mensagem do divino para nós do Ocidente. Lembrando que aos 30 anos, a Bíblia começa a contar ele sendo batizado aqui no Rio Jordão, nessa região aqui. Né? Nessa região aqui, desculpa. Nessa região aqui. Aí ele vai para o deserto, volta, e aí ele passa de novo para se despedir do primo, né? João Batista era primo dele, e aí ele vem aqui e começa a formar os discípulos, e aqui, com os discípulos já escolhidos, ele começa a fazer as diversas viagens missionárias, a fazer os milagres, e entre meios, todo ano, vinha para Jerusalém passar a Páscoa. Como ele era judeu, ele deveria vir em outras festas também. Na Bíblia fala dessa festa do tabernáculo, que ele vem um ano antes dele ser crucificado. No último ano, ele veio direto para Jerusalém. É lógico que ele passou antes em várias cidades, e ele veio pela Samária. As outras vezes dá a entender que ele veio pelo Rio Jordão, como os galileus costumavam fazer, mas na última vez ele fez questão de passar pela região da Samária, tanto que conta que quando ele foi para Pérea, eles atravessaram o rio, e também aqui para Fenícia, por aqui. E chegando aqui, em Jerusalém, ele entrou no Domingo de Ramos, né, montado no burrinho, e aí nós entramos praticamente na aula de hoje. E tem uma coisa que eu acredito particularmente, é que Jesus sabia tudo que ia acontecer. Por quê? Porque ele era um profeta? Sim. Como os judeus acreditam, Jesus era um profeta. Acredito que Jesus, sim, né, da concepção do que os judeus têm de profeta, Jesus era um profeta. Porque o que os judeus entendem como profeta? Não aquele que vê o futuro,
mas aquele que é representante do divino, né, no caso de Javé, aqui no meio dos homens. Ou seja, é um espírito encarnado que representa o divino, que serve de mensageiro do divino. E os profetas é uma tradição em toda a história do judaísmo e da civilização hebraica, que acabou virando o judaísmo, que os profetas ou eram líderes políticos e até militares, como foi Samuel, ou eram líderes religiosos. Ou seja, sempre eram líderes religiosos. Podiam ser também líderes políticos e militares, mas líderes religiosos sempre. E no caso de Jesus, ele era esse líder religioso, porque ele, e nesse aspecto, ele era um profeta. E como profeta, ele entrou em Jerusalém sabendo, por causa da intuição, por causa da forte mediunidade que ele tinha, que ele ia sofrer imolado, que ele precisava passar pelo que passou para a mensagem ficar solidificada na consciência humana, no consciente coletivo da humanidade. Então ele sabia. Por quê? Por que eu tenho essa noção? Porque ele fez 3 viagens, né? Aqui, ele fez 4, na verdade, mas depois dos 30 anos ele fez 3. E na terceira, se a gente analisar todo o itinerário que ele fez de viagem, ele foi preparando os discípulos para a missão que iam ter depois da morte dele, para o apostolado dos discípulos dele. Tanto é que ele quis apresentar, foi na viagem, essa última viagem, que ele quis que os discípulos viajassem para Fenícia e para Pérea para conhecer outros povos, ter uma visão de outra cultura, além da cultura judaica, porque ele podia muito bem só ficar na Samaria, mas não. Ele fez questão que fossem ver regiões que não tinha nada a ver com o judaísmo. E como falei, aqui também tem judeus, mas estão misturados com cidades e com cidadãos que não eram judeus. Enquanto que a região da Galileia e da Judéia eram só judeus. Então ele já preparou os seus discípulos para o apostolado e na Bíblia conta isso. Em diversos momentos ele percebeu que estava sendo investigado pelo Sinédrio, que estavam tentando achar maneiras de incriminá-lo. Então ele sabia que quando entrasse em Jerusalém, né, ele pressentia isso, que iria ser imolado. Mesmo porque eu acredito também que à medida que nós expandimos nossa consciência, nós começamos a ter uma facilidade maior de antever os fatos, daquilo que vai acontecer. É como uma mãe fala para o filho: se você continuar agindo assim, filho, você vai se dar mal por causa disso. A mãe está profetizando porque, pela experiência da vida, por tudo aquilo que ela já viu, pelo o tipo de atitude, de pensamento, de ações que o filho está tendo, ele vai se dar mal lá na frente. Mas não é que ela está vendo o futuro, ela está tendo a intuição pela experiência que ela tem. E eu acredito que todos nós, cada um de nós, temos essa condição à medida que nós ganhamos conhecimento, nós começamos a entender melhor as interações, as reações entre os homens e começamos a antever os fatos. E Jesus, um espírito muito evoluído, médium de alto grau, percebia tudo isso. Então, ele, quando entrou nessa última viagem de Jerusalém, ele sabia de tudo que iria acontecer, ou intuía, pelo menos, o final trágico que ele ia ter. Mas ele não se imolou de pronto, porque ele entrou num domingo, véspera do domingo de Páscoa, que os católicos comemoram com o domingo de Ramos, e durante essa semana, ele, durante o dia, se misturava à população de Jerusalém, nas ruas, nas ruelas de Jerusalém. Então, inviabilizava, a princípio, qualquer tipo de prisão, porque com certeza ia ter uma rebelião, ia ter mortes, e os judeus não queriam isso, porque os romanos eram muito violentos para conter rebeliões. E à noite ele vivia
em casas diferentes, nunca ficava na mesma casa. Só quando chegou o momento certo é que ele saiu da cidade e ficou na periferia. Porque era comum ficar isso, o pessoal saía de Jerusalém, além dos muros, e ficava em torno. Como era muita gente, vocês terem uma ideia, na época de Jesus, Jerusalém estava por volta de 65, 70 mil pessoas. É o que calculam na época que Jesus nasceu. Na época de festas de Páscoa, que era a maior festa e é até hoje dos judeus, essa população da cidade mais que dobrava, chegava a 150, 160 mil pessoas. E a cidade não comportava isso. Então, era comum eles montarem tendas em torno da cidade, né, para poderem participar da festa da Páscoa, que, na verdade, eram 3 dias, culminando no domingo. E Jesus só saiu das diversas casas que ele foi para fora da cidade para facilitar que ele fosse preso na sexta-feira, onde ele ficou na periferia. E quando ele entrou nessa cidade, ele já estava muito conhecido, tanto pelos moradores de Jerusalém, tanto pelo Sinédrio, que seria um equivalente ao nosso STF aqui hoje. Era um local, era um grupo de pessoas que definiam julgamentos, leis, definiam disputas entre comerciantes. Na verdade, eles faziam um pouco de tudo. Eles legislavam, executavam e julgavam. Quer dizer, estavam os 3 poderes com eles. É lógico que abaixo dos romanos. Os romanos, então, escolhiam um rei, que no caso daquela região dominada era Herodes, mas era a família de Herodes, porque, na verdade, Herodes herdou o reinado, porque o reinado passa, né, a coroa passa de pai para filho, e os romanos escolheram a família de Herodes por causa dos vínculos que eles tinham de comerciais. E é lógico que Herodes não queria perder a coroa para se dar bem. E os romanos tinham essa política. Nos povos conquistados, eles deixavam, entre aspas, o povo escolher os governantes, e Herodes tinha parte dos judeus da região de Judá que acreditavam que ele fosse até o Messias, por isso que existe lá o grupo de herodianos. Na verdade, na época de Jesus, tinha uma profusão muito grande de personagens que se diziam Messias, porque Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, tinha profetizado que viria o Messias de uma virgem que queria salvar o povo judeu. No caso da época, ainda o judaísmo não estava fundado, ou seja, o povo hebraico, o povo hebreu, desculpa, do domínio dos países. E foram, na época, quem dominava a região eram os babilônios, mas já tinha sido os assírios, depois foram os persas, depois foram os gregos, os gregos saíram e foram os sírios, e depois os romanos. Ou seja, toda aquela região, desde o ano 800, 850 antes de Jesus, só teve invasões, né, uma atrás da outra, de povos vizinhos à região. E em 700, Isaías, que era um grande profeta, se não o maior, fez essa profecia. E durante 700 anos, isso ficou no consciente do povo hebreu, né, do povo judeu. Cadê o Messias, que não vem libertar a gente do jugo desses povos, desses invasores? Então, eles ansiavam pela liberdade política, liberdade religiosa, liberdade territorial. E quando Jesus nasceu, tinha esse clima, né, de vários messias. Então, sempre tinha um maluco lá que se proclamava messias e conseguia formar lá, aglutinar em torno dele alguns revoltosos, e os romanos iam lá e
acabavam de forma violenta com aquela rebelião. Jesus, para os romanos, era mais um desses. Era mais um desses. Mas como Jesus não tinha feito nenhuma... Ele tinha um discurso bem diferente dos outros, né? Pregava o amor de maneira plena, enfim, na não violência. Eles estavam ainda com o pé atrás. Mas pelo fato do Sinédrio estar investigando e procurando motivos, e Jesus já estava, né, esperto com isso. E ele ganhou muita fama depois que ele ressuscitou Lázaro, que estava indo nessa última viagem, fazendo essa última viagem, quando ele ressuscitou Lázaro, tanto que esse fato engrandeceu a figura, o personagem de Jesus, que ele entrou aclamado como Messias na cidade, porque Lázaro era uma pessoa muito conhecida na época, era um rico, né, muito conhecido, é histórico isso. Lázaro era um fariseu conhecido da região. E pelo fato, né, de Jesus ter um fariseu como amigo, também ficava meio estranho, porque o pessoal via muita contradição. Ao mesmo tempo que ele criticava os fariseus, os saduceus, ele tinha amigos, né, como Lázaro, como Nicodemos, que eram fariseus. Enfim, quando ele entrou, então, montado e aclamado como Messias, como rei de Israel, chamou a atenção do Sinédrio e, inclusive, do Pilatos, que tinha chegado também para essas festividades judaicas, porque ele queria estar perto para evitar qualquer tipo de rebelião que pudesse acontecer ali. Então, como era uma festa judaica, grande aglutinação de judeus provenientes de toda a região, era fácil, era intuitivo você imaginar o clima tenso que ficava ali. Eles vendo os judeus de diversas regiões no mesmo local, concentrados, com soldados pagãos, né, distribuídos por todos os lugares, com um sinédrio dividido, né, em dois partidos, saduceus e fariseus, e, né, toda aquela ansiedade, era muito fácil ter alguma rebelião. E Pilatos ficou sabendo que Jesus entrou desse jeito, ele ficou, né, esperto com essa ocorrência. Aqui está o templo, né, uma ilustração dando uma ideia de como era o templo de Jerusalém na época que Jesus nasceu, que Jesus viveu. Então aqui, né, era a parte principal do templo, onde tinha o altar, só sacerdotes, só levitas, né, que podiam cuidar aqui, entrar no templo, onde ficava, teoricamente, ficou a Arca da Aliança, ficava, né, a Arca da Aliança. Aqui, embaixo disso aqui, dessas colunas, é onde ficava as mesas de câmbio, a venda e a troca de mercadorias, porque como todo judeu tinha que vir no templo, essa parte de baixo é onde eles compravam animais para fazer os seus sacrifícios, que ia desde pomba até carneiros, que eram os animais mais utilizados, ovelhas, mas tinha também aves, enfim. Aqui também era a parte de câmbio, de troca de moedas, e aqui também onde se vendia de tudo. E essas bancas que ficavam nessa região de baixo eram patrocinadas pelos saduceus e pelos fariseus, na maioria delas de fariseus. E Jesus, quando entrou no templo, né, ele, nessa última viagem, ele criou tumulto aqui, dizendo que não era o local de vendas, era o local de adoração, essa coisa toda. Essa aqui é onde ficava o sinédrio, essa construção aqui. E aqui é onde os fariseus estudavam. Aqui que os fariseus treinavam, ensinavam seus discípulos. Jesus, né, aos 12 anos, no episódio que a Bíblia conta, provavelmente foi aqui que ele foi entrevistado. E aí alguns acreditam, e eu também acredito nisso, para ele ser chamado de rabi, ele estudou aqui.
Quanto tempo, né, ele ficou como mestre, talvez até do Nicodemos, a gente não sabe. Mas que ele estudou aqui e aprendeu a ler aqui, a interpretar a Torá aqui, idiomas, as técnicas de cura, porque aqui que era a faculdade, né, vamos colocar assim, ou universidade dos judeus na época. Só que para entrar aqui, ou você vinha de uma família de fariseus e saduceus, que era a nata, né, dos judeus, ou você, com 12 anos, só funcionava para homem, você passava na entrevista e era escolhido por um dos mestres aqui fariseus. Aí você ia ser um doutor da lei também. E acredita-se hoje que Jesus, aos 12 anos, foi um dos escolhidos. Então, normalmente, ficava no máximo até os 30 anos aqui, e depois o discípulo ele saía daqui e ia fazer o seu. Ia para uma cidade pequena, onde ele ia ser o doutor da lei dessa região. Ele que iria ali a Torá, ele que ia ser o juiz da região, ele que ia ser o médico da região. Então, normalmente, um rabi, né, quando saía daqui, ficava no máximo até os 30 anos. Quando o fariseu, o discípulo, abandonava seu mestre, ele saía como rabi e ia para uma cidade, né, exercer a sua função de rabi. Então, todo rabi era um fariseu. Por isso que acredita que Jesus passou um tempo aqui. Ele pode ter desistido ou ter sido expulso, mas ele foi um fariseu, até para ter a autoridade que ele tinha de entrar numa sinagoga, abrir a Torá. A Torá era é o nosso Antigo Testamento hoje. Então, tinha todo um procedimento, existiam pessoas escolhidas que levavam a Torá até o púlpito, né? Depois o rabi, né? Ele fazia toda uma cerimônia para ler o texto e depois interpretar o texto. Então, não era uma pessoa, um judeu qualquer que podia fazer isso. Isso está na Bíblia. Para Jesus ter feito isso, ele provavelmente foi um rabi por um determinado tempo aqui. Eu acredito que ele também tenha sido essênio pelo que ele colocava que era da cultura essênia, né? A cerimônia, por exemplo, a última cerimônia dele antes de ser preso, aonde ele cultua, né? Faz o brinde com pão e com vinho. Isso era uma cerimônia essênia. Então, provavelmente, ele também estudou com os essênios. Quanto tempo também não dá para saber. Mas o fato é que Jesus, quando ele foi preso, ele foi levado para essa região aqui. Aqui também ficava a casa de Anás e aqui também ficava a casa do Caifás. Né? O Caifás era o presidente, vamos colocar assim, do Sinédrio. E o Anás era o sogro dele, que antes do Caifás tinha sido o presidente do Sinédrio. Então, Jesus, quando é preso, é levado aqui, ele fala primeiro com Anás e depois com Caifás. E é nessa região aqui que ele é entrevistado, e depois é aqui nessa região que ele é julgado pelo Sinédrio. Aqui ficava o pátio dos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. E aqui, à nossa direita, na gravura não mostra, é onde ficava a Torre Antônia, onde ficavam os soldados romanos, inclusive Pilatos, onde ficavam 100 metros dessa torre aqui do templo, nessa direção. É onde ficava, então, nessa região aqui, né? Opa, avancei tela. Nessa região para cá, à minha direita, é onde ficava a Torre Antônia, onde ficavam os soldados romanos e é onde ficava também a guarda do templo, que eram judeus escolhidos para isso. O templo, né, era a expressão máxima do judaísmo. E ele foi reconstruído algumas vezes, porque sempre que invadiam, os povos invadiam Jerusalém, eles queriam destruir o templo, porque era uma forma de tentar, né, quebrar a união dos judeus. Então, isso aconteceu com a Babilônia, no primeiro exílio, isso aconteceu, só não aconteceu com os assírios antes dos babilônios, porque o reino de Judá resolveu pagar o tributo para os assírios, e aí eles escaparam de ser destruídos. Só o reino do norte que
nunca mais voltou a ser o que era. Mas o Reino do Sul, Judá, se manteve. Mas causava uma contradição entre aqui os judeus, porque ao mesmo tempo que era um local de adoração, era um santuário, como foi colocado aí no início, um local de adoração, de conexão com o divino, ao mesmo tempo você tinha coisas aí que iam contra a fé judaica, inclusive a questão do comércio, e isso que irritou Jesus quando ele fez nessa última passagem por Jerusalém a desobediência civil, né, derrubando bancas e tudo mais. Aqui a figura do Sinédrio, onde Jesus foi levado antes de ir para Pilatos. Então você tinha aqui os membros do Sinédrio, que eram fariseus que viraram rabis, né, passaram todo o tempo deles, acabaram vendo rabis, porque assim, tinha o grande sinédrio que ficava em Jerusalém e tinham pequenos sinédrios que ficavam nas cidades menores com 1 ou 2 ou 3 rabis, dependendo do tamanho da cidade. Aqui era o grande sinédrio, era o sonho de todos os rabis ficarem aqui. E aqui se dividiam em duas partes, os saduceus e os fariseus. Jesus conhecia alguns aqui, e principalmente o Nicodemos, que era fariseu, mas fazia parte do Sinédrio e que defendeu Jesus nos julgamentos. José de Arimateia também era um fariseu, só que ele não fazia parte do Sinédrio. Diz, né, acredita-se que ele foi um essênio. Interessante aí é que tem algumas teorias sobre a prisão de Jesus. Uma das teorias, e é a que o Edgar Armond defende no Redentor, é que Pilatos queria prender Jesus e que o Sinédrio desejava defendê-lo para, pelo menos naquele momento, para que não houvesse derramamento de sangue na festa da Páscoa. E aí sim, depois da festa, ele poderia ser preso sem problema, porque ele causava muito problema para o Sinédrio, atacando os fariseus e saduceus e a forma do templo de ser usado para comércio, para enriquecimento deles. Então eles queriam sim prender Jesus, só que eles tinham medo dessa prisão de Jesus causar um derramamento de sangue. Então a primeira visão é essa, que Pilatos queria prender Jesus e o Sinédrio desejava defendê-lo. A outra visão é que Pilatos não queria prender Jesus, que quem queria prender Jesus era o Sinédrio. E por isso que Pilatos lava a mão, aquela coisa toda. E a terceira visão é que os dois queriam prender Jesus, Pilatos e Sinédrio. Aí, gente, não tem certo ou errado, né? É só coisa para a gente pensar e de acordo com os elementos que cada um tiver, né? A Bíblia não deixa muito claro isso, né? Numa leitura rasa, dá a entender que quem queria prender realmente o Jesus era os judeus na figura do Sinédrio. Tanto é que Pilatos lava as mãos, tal, para não dizendo que por ele Jesus não ia ser imolado. Mas se você procurar uma leitura mais profunda e ler outros livros não canônicos, e aí você fica na dúvida qual que era realmente a posição dos romanos na figura de Pilatos. Reunião do Sinédrio. De novo, segundo o Redentor, né? Porque tem algumas coisas que a Armond coloca que são deduções dele, tiradas de outros livros, que não estão na Bíblia. Que a prisão de Jesus foi legal, isso é claro, e aqui são citados alguns motivos porque a prisão dele, como sendo judeu, não foi legal. Os romanos colocavam bem claro, né, isso estava colocado na região de Jerusalém, que ninguém podia ser morto a não ser por ordem romana. Então, julgamentos podiam ser feitos com chibatadas e tudo mais, como castigo, mas não a morte. A morte tinha que ter autorização romana.
E se algum judeu matasse outro judeu numa briga, o assassino seria morto pelos romanos. E se faziam isso justamente para ficar fácil eles controlar a região. Quando a morte é proveniente de um julgamento religioso feito pelo Sinédrio, autorizada pelos romanos, a morte era feita por apedrejamento. Quando a morte era decretada pelos romanos, a morte era feita por crucificação, que era o meio que os romanos usavam para crucificar os rebeldes, os que iam contra o domínio romano. Por isso que alguns acham que Pilatos queria prender Jesus, sim. Sinédrio também queria, mas não na Páscoa. Queria depois. Mas, enfim. Então, a primeira coisa que acontece de forma ilegal é que o Sinédrio, para julgar um cidadão judeu, ele precisava fazer, tinha uma série de coisas que ele tinha que fazer. O julgamento, por exemplo, não poderia acontecer à noite, como aconteceu, teria que ser durante o dia. Eu posso ir até 5 para as 10, mais ou menos, né, Leda? Bem, as ações não podiam acontecer também antes de um feriado. Tinha que ter uma convocação prévia. A reunião não podia acontecer na casa de alguém, tinha que ser no interior do Sinédrio. E a primeira reunião do Sinédrio, o Sinédrio se reuniu 2 vezes. Uma para decidir a prisão de Jesus, né? Conta-se que aí estava presente o Judas, e a outra depois para julgar Jesus e condená-lo. O segundo julgamento foi no Sinédrio. Até aí tudo bem. Mas não estava legal, né? Não foi legal o julgamento, porque esse julgamento se deu à noite, que não podia ser, e sem aviso prévio, não podia simplesmente convocar e aparecer. O primeiro julgamento, que foi na casa do presidente do Sinédrio Caifás, também não poderia ter sido, foi na casa dele. E não tinha fariseu. O único fariseu que estava nessa primeira reunião foi o Nicodemos. E ele, na Bíblia, até ele coloca isso, que não podia ter sido assim. Na verdade, tinha que ter um número igual de saduceus e fariseus. E não estava, só estava o Nicodemos nessa primeira reunião. E, com certeza, ele perdeu, porque só tinha os saduceus que acompanhavam o Caifás, que era do mesmo partido do Caifás, e só tinha o Nicodemos representando todos os fariseus, que foi junto com José de Arimateia, de acordo com a Bíblia. Os dois defenderam Jesus, mas não tiveram força. A decisão tomada foi de prender Jesus. E aí saiu, né, a corte de soldados, dirigida por Judas, até o jardim lá de Getsamane para prender Jesus. Então, teve várias situações que colocam essa prisão de Jesus, né, essa decisão da prisão de Jesus como ilegal. No Horto das Oliveiras, que é onde Jesus estava com os discípulos, quando ele saiu, né, da cidade de Jerusalém, que foi, como eu falei, foi o único dia que ele saiu, ele pediu, né? Como ele sabia, ele tentou se manter em sintonia com o divino para ficar mais fácil, né? E ele se preparar espiritualmente para o martírio que ele ia começar a sofrer a partir daquela noite. Na Bíblia, isso está bem claro. O interessante só é que muda o enfoque dependendo do evangelista que está descrevendo. Se a gente pegar Mateus e pegar Marcos, esses dois evangelistas colocam Jesus como um homem que está desesperado porque vai ser preso, que chora, se lamenta. Já, se a gente vê Lucas já coloca Jesus como em sintonia, ele conta, né, a prisão e depois todo o martírio de Jesus de maneira
como Jesus estivesse em sintonia com o divino o tempo todo e se não sentisse nenhuma dor física, não se lamenta nenhuma vez, e inclusive na cruz, né, tem uma diferença bastante gritante. Lucas coloca que entrega, né, o espírito dele para o Pai, e pede para perdoar os que estão fazendo o martírio dele. Enquanto que no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, Jesus fala: Pai, por que me abandonaste? Ou seja, a personalidade que é descrita pelos evangelistas muda, né? Marcos e Mateus colocam Jesus como um homem que padece, que tem medo e que sofre, né, durante a prisão e o martírio. Já Lucas coloca ele como um espírito elevado que se deixa imolar sem se irritar em nenhum momento, sem não aparentar sofrimento. Já João, o último evangelista, já coloca Jesus como divino, como um Deus, e coloca ele como altivo, né? Desafiando Pilatos, desafiando o Sinédrio, inclusive até na prisão dele, ele fala, quando pergunta quem é Jesus, ele fala, sou eu, né? Ou seja, ele se coloca como um ser divino com toda a sua magnitude. Mas no Horto das Oliveiras, né, que é o Jardim de Getsemane, foi aí que aconteceu a prisão de Jesus. E aí ele orou para entrar em sintonia com o divino, pedia a ajuda dos discípulos, mas a ajuda não veio, né? Quer dizer, eles não acompanharam Jesus nessa harmonização final. Irregularidades no julgamento, teve várias. Teve na reunião que eles fizeram na casa do Caifás e teve no julgamento, porque quando Jesus foi preso e foi levado lá para o edifício do Sinédrio, onde eu comentei lá na imagem, ele foi falar com Anás, né? Depois foi falar com Caifás e depois foi para esse julgamento, que por diversos motivos, esse slide depois eu vou passar para a Leda, para ela deixar disponível para vocês, deixar claro que a ideia era realmente prender Jesus. Então, aqui está colocado os diversos estágios de julgamento de Jesus, né? Então, teve primeira audiência com Anás, já estava preso aqui. E aqui está o Evangelho e o capítulo onde tem a descrição. Audiência prévia com Anás, audiência com Caifás. Repara que João não fala da audiência com Caifás e Mateus não fala de Anás. Interessante isso. O julgamento pelo Sinédrio, Mateus é que conta essa história. A primeira audiência com Pilatos é com Lucas, a audiência com Herodes, Lucas, a última audiência com Pilatos, Lucas. Ou seja, os outros evangelistas praticamente ignoram, né, as audiências que Jesus teve com Pilatos. Essa diferença que a gente tem de evangelho, gente, é porque os evangelhos foram escritos também com finalidades diferentes. Né? Mateus escreveu o evangelho para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gentios e João para os cristãos convertidos, né? Lá pelo ano 100. Tem a história de Barrabás, que era um desses agitadores que muitos deles se colocavam como Messias. Hoje tem dúvida se realmente Barrabás existiu, né, de acordo com os estudiosos da Bíblia e arqueólogos, mas o que conta a Bíblia é que Jesus foi imolado em troca de Barrabás. E Barrabás foi um desses revolucionários preso por Roma, condenado por Roma. Como Jesus era judeu, essa é a justificativa para Jesus ter sido crucificado, e ele foi trocado por um condenado por Roma, então ele assumiu a pena da crucificação em vez da pena do apedrejamento, como era padrão judeu morrer.
porque o Jesus foi condenado pelo Sinédrio, só precisava da homologação dos romanos. Se os romanos homologassem, então a ideia é que Jesus fosse apedrejado. Mas, de acordo com a Bíblia, houve essa troca de Barrabás com Jesus, Jesus acabou assumindo a pena de Barrabás, que era a crucificação. Essa é a visão que Lucas, principalmente Lucas, passa, né, de Jesus, um espírito calmo, perspicaz, manso e compassivo. E essa resposta de Jesus a Caifás deixa bem claro a altivez de Jesus, de acordo com o Evangelho de Lucas e de João. Quando Jesus teve de tratar com Caifás, que era o presidente do Sinédrio, né, ele responde, ele fica em silêncio, e quando Caifás pergunta se ele é o Messias, ele simplesmente fala: tu o disseste. Bem, aqui, para terminar, eu coloco algumas reflexões que seria interessante cada um de nós, depois com calma, pensar sobre as respostas dessas reflexões. Né? Juda em nós, como agimos diante de quem nos decepciona? Porque a ideia é que Judas, para forçar com que Jesus fizesse algo de esplendoroso, de milagroso e acabasse com os romanos, Judas entregou Jesus para ver se Jesus acordava, dava esse estalo, né, e com um gesto mágico derrubasse todos os soldados e iniciasse uma revolução que libertasse o povo. Nós agimos como quando alguém nos decepciona? Anás e Caifás, como nós agimos quando a nossa estabilidade material é ameaçada? Ele estava ameaçado por tudo aquilo que Jesus colocava, né? Que eles exploravam o povo para ficar bem materialmente. Pedro e nós, como agimos diante de perspectivas de problema? Mesmo diante de uma causa justa, a gente vai negar? Apóstolos e nós, como que nós agimos quando tem algum companheiro em dificuldade? Nós fugimos, nos escondemos, fazemos de conta que não estamos vendo? Como agimos quando nossa reputação, nossa posição está em jogo? E como agimos quando temos a chance de escapar de uma situação difícil? Herodes mandando, que era o rei dos judeus, para não ficar mal, com medo de ficar mal com os judeus, manda para Pilatos, e Pilatos, querendo assumir a pena final, manda para Herodes, enfim. Coisas para nós pensarmos. É isso, foi essas reflexões que eu preparei para trazer para vocês. Tem muita coisa para falar sobre esse trecho, mas nas próximas aulas, várias coisas que eu coloquei aqui vão ser detalhadas. Então, a próxima aula tem a aula do Tribunal Judaico, onde vai ser detalhado como funcionava os julgamentos, a composição do Sinédrio, como foi o julgamento de Jesus com mais detalhes. E é isso, né? Que nós possamos fazer essas reflexões que eu coloquei aqui no final, e que dessas reflexões nós possamos melhorar algo em nós. Que assim seja.